Olá, esta é a resolução da questão 3 do vestibulinho da ETEC, que aconteceu no ano de 2024, primeiro semestre, com matrícula no segundo semestre também de 2024. Então, nessas videoaulas, nós vamos fazer as resoluções das questões de matemática e ciências da natureza. E aí eu decidi colocar algumas informações também para complementar essas primeiras videoaulas, né? Na verdade, só a primeira, sobre o calendário de inscrição, que eu também costumo divulgar nas minhas redes sociais, mas esse ano, que pode ter alguma alteração, as inscrições serão do dia 20 de outubro a 23 de novembro, tá? E o exame provavelmente 18 de dezembro. Então aí, segundo semestre de 2024, e a ETEC vai colocar como ETEC 2025, que eles contam a matrícula, tá? E eu conto a data da prova, certo? Bom, e aí eu vou colocar um pouquinho aqui também da parte da estrutura da prova, né, para vocês já irem se familiarizando também, né, para quem não conhece. Então, é estruturado todas as questões de múltipla escolha, não tem redação e questões dissertativas. Então, 15 questões de português, 15 questões de matemática, nós vamos fazer todas, 5 questões de história, 5 questões de geografia, e 10 questões de ciências da natureza. Também vou tentar fazer todas, talvez algum conhecimento me falte para explicar as questões, mas a gente vai chegar próximo das 25 questões, ou seja, metade da prova, tá? Mas o foco, obviamente, que é matemática, que é a minha formação, certo? Bom, então vamos começar pela questão 3, tá? Então, toda a questão que tiver algum cálculo de matemática, eu vou deixar uma videoaula na descrição do vídeo, caso você queira se aprofundar no tema, se preparar melhor, aí vai ter uma videoaula completa, mais algumas questões do Enem e da ETEC, para você treinar os conhecimentos, tá bom? Então vamos lá, então a primeira questão dessa sequência de videoaula vai ser a questão 3. Então, o tema é interpretação de texto. A interpretação de texto aqui é de um texto científico, tá? Provavelmente algum tema de ciências da natureza, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Então, leia o texto. Nós vamos fazer a questão 3 e depois a questão 4, que tem como base o mesmo texto, tá? Leia o texto para responder as questões 3 e 4. A tabela periódica é composta por 118 elementos químicos, mas isso não significa que todos eles estão presentes no corpo humano e que esta presença seja de forma igualitária. Na verdade, aí vamos marcar aqui já as informações, né? 5 deles correspondem à maior composição do nosso organismo. São eles: oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio e cálcio, que é o último elemento aí, segundo a sequência, tá? Outros, embora represente apenas 0,2% da massa corporal, é um minério muito importante e ajuda a equilibrar os fluidos do corpo. A imagem apresenta um quebra-cabeça da tabela periódica em que 3 elementos já estão encaixados e os demais se encontram dispersos fora da tabela. Bom, então a imagem está aqui, né? Então a gente tem 3 elementos aqui. O primeiro deles é o hidrogênio, que está aqui. O segundo, que já está encaixado aqui, é o lítio, né? O símbolo é Bi. E o último elemento aqui, como não é um muito conhecido, né? Be aqui o símbolo dele, e é o berílio, tá? Bom, então a pergunta diz o seguinte, ó. Dos elementos citados no texto,
O único que se encontra encaixado na tabela periódica na imagem aí tá lá as alternativas. Bom, questãozinha bem fácil, né? É o hidrogênio lá, o primeiro elemento simbolizado pela letra H aqui, tá bom? Bom, aí a questão 4 também tem a ver com o texto inicial aí que a gente leu, e diz o seguinte: o elemento que contribui para o equilíbrio dos fluidos corpóricos mencionados no texto é ingerido por meio da nossa alimentação. Esse elemento é um dos constituintes principal, aí está lá as alternativas, né? Então, que elemento que ele está falando aí? Vamos voltar aqui no texto, ele fala aqui sobre o sódio, né? Ele fala sobre o sódio nessa parte aqui do texto, tá? Então eu vou ler de novo só para a gente poder ver aqui, ó. Os outros são igualmente fundamentais para que o organismo funcione de forma adequada. Esse é o caso do sódio, que embora apresente cerca de 0,2 na massa corporal, é o único minério, é um mineral importante e ajuda a equilibrar os fluidos do corpo. E aí, indo lá no texto, ele não tem, né, no texto, melhor dizendo, nas alternativas, ele não tem a representação aqui do elemento sódio. Então a gente tem que ver qual desses alimentos tem o sódio. Na verdade, tem o que a gente chama de cloreto de sódio, que é representado por esse símbolo aqui, né, o cloreto de sódio. E esse cloreto de sódio, ele está no sal de cozinha, tá? Então, o sal de cozinha, uma parte aí tem o cloreto de sódio, que corresponde à alternativa E, tá bom? Então é isso para a questão 3 e 4. Um abraço a todos, até!